Olá, estamos aqui com mais um Politiquim, hoje recebendo Ramiro Rosário, vereador eleito pelo PSDB aqui em Porto Alegre, com 4.676 votos, isso? Isso mesmo. Votação expressiva. Que é muito nos honra. Certo, bem-vindo. Obrigado. É o único vereador do PSDB eleito para essa legislatura, correto? Correto. Na verdade, o PSDB conseguiu manter, em 2012 se elegeu um vereador pela sigla, e agora se fez novamente uma cadeira na Câmara. Certo. E você comentou que já participou de outra eleição também ao cargo legislativo, foi em 2012 mesmo? Em 2012, isso mesmo. Ao contrário, talvez até do pessoal, do restante aqui da rodada de entrevista, dos caras novos, eu já tinha uma política, na verdade uma militância político-partidária. Despertei cedo para a questão da política, sempre considerei muito importante que as pessoas pudessem atuar e buscar as mudanças efetivas para a nossa cidade, para o nosso país, através desse meio político partidário, por mais difícil que seja, por mais conturbado que seja esse meio, mas que nós possamos daí, de fato, fazer a diferença lá dentro. E a tua militância foi sempre junto ao PSDB? Sim. Eu ingressei através do movimento estudantil, fiz parte do movimento estudantil na Faculdade de Direito da PUC e fui convidado a ingressar no movimento democrata cristão. E na época até eu não conhecia muito sobre a democracia cristã, passamos alguns meses estudando o que de fato representa e quais são os valores e princípios que norteiam quem está nessa corrente política, e até pela minha trajetória e vivência dentro da Igreja Luterana também, acabamos ingressando nesse movimento democrata cristão e escolhemos o PSDB, que o PSDB tem na sua matriz, através do André Franco Montoro, uma presença muito forte dessa corrente. E uma das bandeiras, ou enfim, o que carregou o seu nome, junto ao seu nome na campanha, foi o candidato do MBL. Sim. Você participou então do MBL, ou participa ainda, e como é ser um representante desse movimento que ficou muito conhecido em todo o Brasil, agora no Legislativo? Essa história é interessante. Logo após o segundo turno da campanha presidencial, em 2014, alguém, nós não sabemos hoje até quem, parece que foi uma menina, convocou uma manifestação pelo Facebook. E eu sou amigo do Marcel Van Hatten, inclusive até dentro da Igreja Luterana também, o Marcel também é luterano da IELP. E nós conversamos na sexta-feira anterior, que foi marcado por um sábado, essa manifestação, e a gente disse, vamos lá, vamos ver o que estão pensando. Era aquela questão da auditoria das urnas, e o pessoal ainda muito decepcionado, inclusive pelo resultado das eleições. E nós chegamos no Parcão, foi no 1º de novembro de 2014, e logo ali a gente viu que já tinha algo de diferente, tinha cerca de 400 pessoas reunidas, a gente disse, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. E o próprio Marcel sugeriu que nós caminhássemos até o TRE da Duque, e as pessoas iam descendo dos prédios na Avenida Independência, e foi muito bacana realmente ver com as bandeiras do Brasil, bandeira verde e amarela. E logo depois, em São Paulo, para 2 semanas depois, para o feriadão de 15 de novembro, também um grupo lá, daí sim liderado pelo Renan Santos, pelo Kim Kataguiri, fizeram uma mobilização também. E nós aqui no Rio Grande do Sul repetimos no dia 15 de novembro, 2 semanas após, e aí começou o Movimento Brasil Livre. Adotamos essa bandeira, adotamos esse nome, fundamos o Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul e desde então fiz parte da coordenação. Certo. E o MBL, ele não lançou candidatos próprios, ele apoiou candidatos em diferentes partidos de acordo com as bandeiras que o candidato defendia ou por participar do grupo, Exatamente. Aliás, é uma postura, uma atitude de coragem do MBL, porque o MBL não se deixou pautar, As pessoas comentavam, o movimento apartidário, como é que vai lançar políticos? Como é que vai lançar candidatos, E, na verdade, todas essas mudanças que nós pedimos, as grandes causas que nós defendemos nas manifestações, o próprio combate à corrupção, a busca por moralidade na administração pública, precisa se dar um passo além, precisa também ocupar os espaços políticos para que a gente consiga fazer essas mudanças tão desejadas, de fato, acontecerem. E tu ainda faz parte da coordenação do MBL? Como é que ficou durante a campanha para ti? Olha, durante a campanha, o MBL como um todo, claro, as pessoas estavam também envolvidas na própria questão das campanhas, mas o MBL continuou, Isso vocês podem acompanhar até pelas redes sociais, E agora a tendência é que o MBL até continue, se fortaleça, e o nosso papel na Câmara de Vereadores, e os guris também ali, tanto o Ricardo quanto o Felipe, que também tiveram um envolvimento muito forte nas questões dos movimentos de rua,
eu vejo que a nossa responsabilidade é de mostrar que é possível sim fazer uma política séria, transparente e de engajar as pessoas, mais uma vez, né? De que os nossos mandatos possam engajar as pessoas, trazer a sociedade civil organizada e as pessoas que muitas vezes não são linkadas, não são ligadas a nenhum movimento, a nenhum sindicato, mas que elas possam acompanhar o dia a dia do que acontece dentro da classe política, o que acontece dentro da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Mas por uma questão de braço, assim mesmo, digamos, tu pretende continuar na coordenação do MBL enquanto tiver... Eu pretendo auxiliar o MBL no que for possível, né? No que for possível. Mas esse cargo de coordenador, tu já te afasta um pouco? Acredito que sim, até para que nós possamos dedicar integralmente ao mandato, mas apoiando o Movimento Brasil Livre, apoiando os outros movimentos que de fato representem o interesse da população como um todo. Certo. E que bandeiras, assim, das que você defendeu na sua campanha, eu dei uma olhada no seu material, e que são mais alinhadas a esse propósito, né? Enfim, porque pelo que você fala aqui do MBL, não chega a ser apartidário, ele é suprapartidário, ele não está defendendo um ou outro partido, mas as ideias dentro dos partidos que correspondem. Né? Bruna, todos os candidatos que levaram o selo do MBL tiveram que assumir um compromisso público. Né? Foi gravado um vídeo, né? Esse vídeo consta no site do MBL nacional e, inclusive, né, é deixado bem claro no vídeo, né, no texto, né, olha, esse vídeo vai ficar à disposição de todos os eleitores ao longo de todo o mandato para que possamos ser cobrados, né? E isso que é fundamental, as pessoas saberem, né, o que cada um se compromete ao longo da eleição e acompanhar o mandato. Falam do político que aparece de 4 em 4 anos, infelizmente também ocorre do eleitor que aparece de 4 em 4 anos, que só se interessa pela política ou pelos seus representantes no período de eleições. Isso não pode mais acontecer. Então, uma das questões que se assumiu, né, os candidatos do MBL assumiram, é o combate ao desperdício do dinheiro público, né, o combate ao aumento de despesas. Se toda essa catástrofe política e econômica que nós vivenciamos agora no país, né, isso tudo aconteceu muito pelo gasto desenfreado e irresponsável dos governos. E é isso que nós devemos, desde a base, desde o município, também impedir. Certo. E vou te pedir para falar um pouco de alguma dessas propostas aí que você citou. Também me chamou a atenção do seu material essa questão do empreendedorismo, desse incentivo ou da desburocratização da administração pública, incentivo a uma indústria criativa que em Porto Alegre se fala, mas não se consegue ver, desenvolver, né? Como é que você acredita que um mandato legislativo pode contribuir nessa área? O maior poder do vereador é a tribuna. É despertar a sociedade e engajar as pessoas, os parceiros, né, nessa caminhada, buscar de verdade, né, essas bandeiras do empreendedorismo, fazer com que Porto Alegre seja uma cidade que não se torne inimiga de quem quer vir aqui, empreender, gerar renda, emprego em Porto Alegre. Então, a parte da desburocratização, né, isso sem dúvida nenhuma, nós teremos que sentar, avaliar muito bem, formar um pacote de medidas que vise a transformar a cidade mais leve, fazer com que, na questão da indústria criativa, por exemplo, o polo tecnológico do 4º Distrito, tão aguardado e tão falado, finalmente saia do papel. Que a região que foi o berço da industrialização na cidade seja o berço do despertar de Porto Alegre para a indústria criativa. Certo. E um outro assunto que está muito em pauta e que você também trouxe aí na sua campanha, a questão do Uber ou do incentivo a outras alternativas, né, de transporte na cidade, e você fala sobre desregulamentar o táxi, e isso me deixou curiosa. O que seria? O que acontece nessa questão do Uber é aquela grenalização da coisa, né? E aí parece que quem defende o Uber ou os aplicativos, não é a empresa em si, mas toda empresa que queira vir na nossa cidade, né, com inovação, tecnologia, prestar um serviço de qualidade e mais barato, inclusive, como é o caso do Uber, parece que quem defende isso está inimigo do táxi. Não é verdade, né? Quando querem nivelar, falam em concorrência desleal, e aí parece que dificultando o Uber vai se estar facilitando a vida do táxi. Na verdade, é o inverso. Nós deveríamos buscar tirar um pouco da regulamentação excessiva que há sobre o táxi, inclusive aquela pegação de pé que existe da própria EPTC em cima dos taxistas, e fazer com que eles também tenham mais liberdade para atuar, inclusive na fixação de preços. Certo. Ramiro, 10 minutos passam correndo. Encerramos o nosso tempo. Te agradeço pela
pela presença. Até mais. Eu que agradeço a ti, Bruna, Carol, Certo. toda a equipe aí, o time do Jornal do Comércio. Muito obrigada. Obrigado.